Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, desculpa, nós acabamos no capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2. Todos acharam? Amém. Meus irmãos amados, agora começa uma fase. De fato, nós vamos entrar no assunto. Tá bom? Que assunto nós vamos entrar? Isso aqui é um momento muito aguardado por mim, porque agora a gente começa a entrar no assunto que nós chamamos de eclesiologia. Como é que uma igreja deve se organizar? Correto? Então, o que a gente vai fazer? A gente aprendeu algo aqui, a gente já começa a amadurecer e melhorar na igreja. Quem está me entendendo? Estou entendendo? Correto? Então agora a gente vai começar de fato a falar sobre o que deve existir no culto, como as mulheres mais velhas têm que se portar, as mais novas, os homens mais velhos, os homens mais novos, como é que é um pastor bíblico, como é um diácono bíblico, qual tipo de doutrina e ensino que deve existir na igreja, o que deve ser combatido de ensino errado. Então a gente vai falar sobre muita coisa, tá? Tem a ver com o nosso dia a dia na igreja. Então, se de repente você decide, olha, eu não vou ficar mais na Fronas, eu quero ir para uma outra igreja, essa série vai te ajudar a conseguir encontrar uma igreja mais próxima da Bíblia. Amém? Então, isso é um ensinamento que você vai guardar para o resto da vida. Vamos começar. Olha no capítulo 2, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Tá? Só esse versículo hoje. Eu quero analisar cada palavra com você aqui hoje, tá bom? Quem está com caneta aí, já deixa pronto. Quem tiver pelo celular, já fica preparado para marcar. Eu vou precisar que você me acompanhe em algumas citações importantes, que isso vai servir para até outros pontos da Bíblia que você vai ler. Qual o tema de hoje? O tema de hoje nós vamos falar sobre a importância da oração na vida da igreja, no culto. Correto? Uma coisa importante. Nós temos um momento de oração na nossa igreja. Eu paro tudo para vocês orarem. Eu não estou tão satisfeito com esse momento. Nós precisamos melhorar. Eu falo para todos nós, como conduta, eu quero explicar para você, mas eu sempre falo para você, não vou cobrar uma coisa que a gente não estudou ainda, né? Então agora é necessário que a partir desse momento a gente comece a ver a oração de uma forma diferente. Então vamos começar. Uma coisa que é interessante para a gente começar, sabe aí na tua versão bíblica, eu não sei porque eu estou usando a NVI, nós temos uma palavra aqui, ó, antes de tudo, logo no início. Antes de tudo, recomendo. Alguém está diferente aí? Todas as versões que estão antes de tudo. Essa palavra aí, antes de tudo, eu preciso que vocês marquem ela. O antes de tudo são duas palavrinhas em grego que são interessantes. É o proton, panton. O que significa essa palavra? Importância emergencial. É uma emergência, é uma prioridade. Então, olha o que a gente vai começar a conversar agora. Paulo está dizendo, Timóteo, isso é urgente, é uma emergência, é uma prioridade. É uma palavra muito usada no setor médico, por exemplo, quando chega um paciente, e você sabe que chega lá, chega alguém com dor de cabeça. Ele não vai ser atendido igualmente a alguém que chegou com a perna quebrada. Correto? Uma fratura exposta. Então,
é um grau de hierarquia. A oração não é quebrar galho, a oração não pode ser segundo plano, ela é prioridade. Repete comigo, prioridade. Prioridade. Na vida de uma igreja. Então, olha como a gente vai começar a entender algumas coisas agora. Você já parou para pensar que as igrejas atuais estão tirando a oração do culto? Já perceberam isso? Eu vim de igrejas mais atuais. Nós cantávamos 6 louvores, 7, e a única oração que se tinha era uma oração para começar, correto? E no caso da igreja que fazia parte, nem tinha oração para começar, tinha um top 5, música eletrônica, que a gente começava com o show. E aí a oração ficava antes da palavra, era isso que acontecia. Só tinha essa oração e quando finalizava, tinha uma oração. Uma oração que ninguém orava, né? Todo mundo puxava o olho, quem orava era que estava aqui em cima e todo mundo puxava o olho e não orava. Daí a gente já entende que não é um padrão bíblico, tá? Não é correto. Então, não é correto que também na nossa igreja a oração seja algo segundo plano. Quando eu encontro essa palavra, antes de tudo, proton, emergência, urgência, prioridade. Tá? Como é que se escreve proton, igual em português mesmo, tá? Proton, separado, tá? Proton, depois panton. Então essa palavra significa urgência. Uma coisa que é interessante é, oração é a parte vital do culto, não é um enfeite como quebrar galho. Vou repetir, oração é a parte vital do culto, não é um enfeite ou quebrar galho. Então, o ato de poder comunicar com Deus tem que ser o momento mais especial. Quando a gente fala assim, olha, vamos orar, pode ter gente que ainda tem uma dificuldade seríssima em conseguir orar. Isso não é algo normal, tá, gente? Não é normal você sinta essa dificuldade de se comunicar com Deus. Isso é algo que a gente tem que rever isso. E eu vou ensinar algumas formas práticas de oração, tipos de orações para vocês hoje, tá? Uma coisa que é interessante é que os apóstolos, eles entenderam a importância da oração. Eu quero que vocês abram comigo em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Lá no Novo Testamento, todos acharam capítulo 6? Amém? Eu quero ler com vocês especificamente o versículo 4. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Aí vem e diz: e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha que coisa interessante. A oração é um modelo apostólico de prioridade. Vocês terem uma noção, começou a crescer a igreja. De repente você tem 3.000, contando só os homens. Não contado mulheres e crianças. Então são 3.000, multiplica isso. Então, aproximadamente você poderia ter ali 7.000 pessoas, até 8.000 pessoas que se converteram lá no Pentecostes. Então, imagina que os caras eram 100 e poucas pessoas, e agora tem esse número de pessoas para congregar numa igreja. Você já parou para pensar como é que isso funcionaria? Como é que a gente conseguiria administrar tudo isso? É muita gente. Já tem uma certa dificuldade a gente conseguir administrar poucas pessoas. Agora você imagina você ter tudo isso de gente. Eles começaram a se perceber um pouco atarefados, eles começaram a se perceber um pouco sobrecarregados, eles começaram a se perceber sem tempo, porque eles precisavam conversar com as pessoas, eles precisavam ajudar as pessoas, eles precisavam falar com as pessoas, eles já não tinham tempo. Então o que eles decidiram?
qual será nossa prioridade? Olha o que eles escolhem: oração e ensino da palavra. Daí a gente já tira que a oração não pode ser um momento de segundo plano que você falar, eu gosto do canto. Não, eu gosto da palavra. Da oração você não gosta. De fato, nós precisamos orar quando for a hora de orar. Ah, vai começar o culto. Vamos orar para começar. Você precisa orar. Você precisa se conectar verdadeiramente com Deus. Ah, nós vamos orar agora, no momento agora que você vai ter aí 3, 4, 5 minutos para orar. Realmente nós precisamos orar. As igrejas mais antigas, que tem um momento de oração no início do culto, que é também muito bonito, mas também existe um erro ali. Porque tem alguém orando, enquanto os outros ficam falando, amém, é verdade, Senhor, isso não é orar. Abençoa, Senhor, eu creio, isso não é orar. Na verdade, só está preenchendo uma lacuna aí para dizer que você está participando do momento. Orar é, cada um vai agora orar, vamos orar. Quem está me entendendo? Então você não pode fechar o olho e ficar aqui, ó, pensando longe. Você precisa falar com Deus. Pastor, o que tu fala? Eu vou explicar para você daqui a pouco. O que a gente pode fazer para conseguir funcionar nesses momentos. Então, uma coisa que é interessante, que eu quero deixar claro para vocês, é que os apóstolos decidiram se dedicar à vida de oração e à vida de estudo da palavra. Daqui eu já deixo uma dica para vocês. Um líder de uma igreja precisa se dedicar a duas coisas: orar e estudar a Bíblia. Aí você participa de uma igreja ou conhece algum líder que ele não conhece a Bíblia e não ora. Não é só orar, e não é só ler Bíblia, é os dois. Alguém que vai surgir nessa igreja para ensinar pessoas, para liderar pessoas nessa igreja, para ser um pastor nessa igreja, ele precisa entender o quê? Eu estudo muito, pastor, tá? Ora quando? Não ora, então você não pode. Porque é importantíssimo esse modelo apostólico de oração e estudo da palavra. Mas vamos voltar para Timóteo. Vocês podem voltar lá. Vamos para a prática agora, né? Isso aqui é bem simples e bem prático. Eu gosto muito de textos práticos porque a gente consegue entender. A prioridade de uma igreja é o quê? A conexão com Deus. O orar. Não adianta eu cantar uma letra bonita se eu não culto, não falei com ele. Eu preciso reforçar. Eu preciso orar de verdade. Senhor, que bom estar aqui nesse início do culto. Me ajuda a conseguir. Eu preciso falar realmente com Deus. Ô pastor, eu cheguei aqui no culto agora, estou orando na oração inicial, nem orei, está errado. É por isso que o culto não é tão especial para você. Aí tu sai daqui, poxa, sei lá, não percebi nada, não senti nada, não aprendi nada. Claro, você não se conectou com Deus, isso aqui é só uma reunião comum. Quando você consegue praticar o culto de verdade, o que vai acontecer? Você sai diferente. O que é praticar o culto de verdade? Todos os elementos do culto. Não adianta você ser muito bom de cantar na hora do culto, se você é ruim de prestar atenção na palavra. Não adianta você prestar muita atenção na palavra se você é ruim na hora do louvor. Não adianta você louvar, prestar atenção na palavra se você não ora. Aí não é mais culto. É uma reunião comum. Todos estão compreendendo? Olha o conselho de Paulo para Timóteo. Vamos lá. Antes de tudo, verso 1 do capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Olha aqui para mim. 4 formas de comunicação com Deus que você pode fazer no culto. Eu quero falar hoje especificamente sobre essas 4 formas de comunicação. Pastor, na hora que você pede para orar, eu não sei o que eu faço. Então agora é uma maturidade para a gente agora. Nós vamos aprender conscientemente, racionalmente, como a gente se comporta nesse momento. Tá bom? Então vamos lá. Para começar, a primeira palavrinha aí é a súplica. Larga a palavrinha súplica.
Todos marcaram? Como é que vai funcionar hoje? Eu vou mostrar para vocês o significado da palavra e logo em seguida eu vou te mostrar modelos práticos na própria Bíblia. Como é que alguém fez isso na prática, tá bom? Primeira palavra que nós temos aí é a palavra súplica. Significa o quê? Que momento é esse? Onde é que eu suplico? Sabe quando você está muito desesperado? Eu cheguei num culto triste hoje. Eu estou com um problema que está difícil de resolver. Então, é um ótimo momento para que no culto você possa suplicar. A súplica eu estou implorando de forma até desesperada para que Deus escute e possa vir ao meu encontro para que aquele problema possa ser resolvido. Então, vamos supor que você chegou aqui com uma crise no casamento. Não está dando certo, você está muito triste, você vai chegar aqui e você vai falar: Senhor, no momento da oração que você estiver orando aqui, Senhor, você abre o teu coração de forma desesperada, talvez possa até ter lágrimas, talvez possa ter esse choro, ou talvez é só uma tristeza profunda, mas é súplica. Alguém já orou dessa forma? Acho que todos vocês já praticaram isso. Isso se chama súplica. São pedidos fervorosos e específicos, geralmente relacionados a uma necessidade urgente. Pedidos fervorosos e específicos, geralmente relacionados a uma necessidade urgente. É urgente até porque tem alguém doente, eu fiquei desempregado, então nós podemos no culto sim suplicar de forma urgente, tá bom? Por que é importante ressaltar isso? Porque eu sei que algumas igrejas que pregam uma teologia que nós não acreditamos, de teologia da prosperidade, sempre está falando dos problemas dos outros. Então as pessoas estão sempre desesperadas no culto, porque sempre estão endividadas. Aí embaixo desse problema, tu sempre está suplicando, mas o culto não é só súplica. Tem outras formas de se orar. Quem entendeu a súplica, diga amém. Amém. Na Almeida, geralmente você vai encontrar um outro tipo de palavras, que são, a versão mais antiga da Almeida, são deprecações. Por que eu trouxe essa palavra da Almeida mais antiga? Porque em algumas igrejas em Belém do Pará, Anandeu, aí interior, as pessoas usam uma versão de 1997. Elas vão encontrar essa palavra deprecações, elas não vão saber o que significa. Isso é importante a gente ter cuidado. Já é difícil a gente ler a Bíblia, quanto mais você pegar uma versão que é dos anos 90. Então tem que ter um certo cuidado. Tá? A NVI já traz súplicas, a NVT já traz súplicas. Então vamos para um texto na prática. Quero que você abra comigo em Daniel. Quem está com a minha na brocha é Daniel. Daniel, você vai abrir comigo no capítulo 9. Todos acharam? Vamos ali para o versículo 17. Olha só. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina teus ouvidos, ó Deus, ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, olha uma exclamação lá. Senhor, perdoa, Senhor, vem e age, por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Se a cidade está destruída, depois de uma guerra, ele está desesperado aqui. É urgência, ele está vendo a cidade dele destruída. Ele fala assim: não é porque a gente é justo não, Senhor, é porque pela tua misericórdia a gente nem merece que o Senhor venha nos escutar. O cara está desesperado. Não possa ser que você chegue no culto dessa forma. Possa ser que a gente use o momento do culto para orar
dessa forma. Quantos aqui já tiveram essa experiência de orar no culto dessa forma? No culto? Todos? Acho que todos já passaram por isso. E às vezes não sabe o que tu faz e tu encontra esse local no culto para orar. No Novo Testamento, vamos abrir Filipenses. Capítulo 4. Verso 6. Todos acharam? Amém. Olha que coisa interessante. Tudo indica que o modelo de Paulo de ensinar sobre oração é esse mesmo modelo que ele vai repetir, o mesmo modelo de Timóteo. Olha o que ele vai falar no versículo 6. Isso aqui é para quem tem ansiedade, né? Olha só. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Uma das ferramentas para alguém que está muito ansioso, desesperado, perdendo o controle, é a oração de súplica, onde você libera aquela tensão, descarrega aquilo, e o resultado daquilo é uma paz. Mesmo que aquilo não esteja resolvido, você consegue ficar tranquilo. Eu experimentei isso muitas vezes. Alguém já experimentou isso? Parece que tu chorou tanto suplicando, acabou até a água. Olha, tem que tomar uma água para ter mais lágrima, porque acabou, mas parece que saiu o peso da tua costa violentamente. Não consegue raciocinar. Todos, só eu, todo mundo aqui, né? Então, esse tipo de oração de súplica, ele pode tirar uma tensão da tua costa e controlar a tua ansiedade. Tá? Você pode fazer isso no culto, orar com súplicas. Vocês estão vendo aí? Então isso traz um alívio, uma tensão muito grande que a gente está passando. Vamos para a segunda forma de oração. Volta para Timóteo. De forma prática, você entendeu o que é a súplica, né? Você nem parece, é um desespero. Pai, eu não aguento mais, Senhor, eu vou morrer, Senhor me ajuda. É esse tipo de oração mesmo, não vou nem economizar nas palavras. Está desesperado. O cara é igual Daniel, Senhor, por favor, te apresse, Senhor, eu sei que eu não devo falar isso, mas você está desesperado. Então, entre orar e não orar, é melhor orar desesperado. Então tem vezes que às vezes a gente não consegue manter os mínimos detalhes da oração. Tem vezes que essas orações de súplica não tem nem palavras, tu só chora e tu sai de lá mais leve. Alguém também já foi orar e não conseguiu falar nada? Só chorou? Vocês estão em Timóteo aí? Vocês perceberam que depois de súplica aí tem orações? Marca orações também. Aí é meio contraditório, mas súplica não é oração, e aí tem oração também, como é que a gente entende isso? A oração significa um termo geral. São orações normais. São orações que eu não estou nem desesperado e nem muito alegre, eu estou normal. É uma oração pela comida, é uma oração na hora de acordar, é uma oração pedindo para Deus direcionar meu dia, é uma oração antes de dormir, é uma oração normal, é uma conversa normal, que a entonação não é nem de desespero e nem de uma alegria muito grande porque eu ganhei alguma coisa. É uma oração normal. Qual é o exemplo disso, pastor? Onde a gente encontra esse tipo de oração? É um termo geral para orações, abrangendo a adoração e pedindo de submissão à vontade de Deus. A palavra que está aí no original oração é a mesma palavra que a gente usa para adoração. Tá bom? Uma coisa curiosa. Então é uma forma de você se relacionar com Deus apenas pela conversa. Todos estão entendendo? Eu me relaciono com Ele apenas para ter um bom papo com Deus. Então tem vezes que você não
está desesperado, não está tão alegre porque você não ganhou nada novo, mas você quer conversar com Deus. Quer falar dos planos, quer pedir ajuda dele durante o dia, quer pedir um conselho para ele sobre alguma coisa, quer apresentar alguma coisa no trabalho, em casa, mas você está normal. Todos já oraram assim também, ou só oram desesperado? Todos já oraram assim? Eu vou entender, você não temos uma igreja desesperada, né? Só vou saber. Então vocês oram normalmente? Sim. Onde está um exemplo prático disso? Um exemplo prático disso no Novo Testamento é o Pai Nosso, que é uma oração organizada, onde eu estou orando sobre várias coisas específicas e necessariamente eu não estou desesperado. É só uma oração de rotina, de dia a dia, aquela oração que o crente não pode ficar sem. Vocês podem abrir comigo, por exemplo, em Salmo 86. Pode surgir aquela dúvida, pastor, então como é que eu oro de forma prática essa oração diária? Salmos 86. Amém? Porque eu quero que vocês possam ler comigo o Salmo 86. Eu quero tirar algumas palavras que vocês podem usar na hora da oração de vocês. Nesse salmo aqui eu tenho desespero, gratidão, está tudo misturado aqui nesse salmo. O cara está meio. Ele começa triste, daqui a pouco ele começa a ficar mais normal, daqui a pouco ele fica mais grato. Mas eu quero mostrar algumas palavrinhas que vocês podem estar usando. Olha só. Inclina os teus ouvidos ao Senhor e responde, pois sou pobre e necessitado. Só que é um pobre de espírito. Ele já começa com Deus falando assim, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. Eu posso orar isso tanto desesperado, quanto normalmente, Pai. É um prazer poder estar falando com o Senhor, eu não mereço estar na tua presença, eu tenho consciência dos meus pecados, eu sou um pobre e necessitado. 86, verso 1. Então ele fala, inclina teus ouvidos ao Senhor, responde-me, pois sou um pobre e necessitado. Se fosse para a linguagem de hoje, quem faz o costume merecer ser Senhor, eu sei que sou pobre de espírito. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou alguém que, sem ti, eu não consigo acertar. Então já quero começar meu dia, Senhor, pedindo direcionamento do Senhor. Porque eu sei que se vir uma cilada hoje, se vir uma tentação, eu vou cair. Estão entendendo? Olha o versículo 2. Olha a pedida por proteção aqui. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. E aí você pode até se chamar com essa linguagem, né? Ele está jogando na cara de Deus que ele é fiel. Não, isso é uma expressão muito comum do povo de Israel. O que ele quer dizer? Senhor, eu tenho me dedicado bastante. Eu tenho feito o que eu posso para me manter fiel ao Senhor. Não é uma soberba, tá, gente? É por isso que ele coloca do lado assim, ó. Guarda a minha vida. Por que ele coloca a minha vida? Senhor, eu estou lutando para ser fiel, só que não está fácil. Me guarda. Onde é que eu oro isso no Pai Nosso? É o livramento do mal. Livramento das tentações. É basicamente isso que ele está falando aqui, vocês estão entendendo? Então olha como ele está sendo completo, ele está fazendo uma oração completa. Ele está dizendo, eu sei que eu sou pecador, falho, perdoa meus pecados. Senhor, eu preciso que o Senhor me guarde, porque eu estou tentando ser fiel. E realmente eu estou acertando algumas coisas, mas eu estou percebendo que eu posso a qualquer momento errar. Então me guarda. Vamos continuar. Tu és o meu Deus. Daqui a pouco, ele já intercede por alguém. Salva o teu povo, quem te confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Senhor, não é de hoje, eu realmente estou orando já há muito tempo, todos os dias eu lembro, o tempo todo eu me comunico com o Senhor. Isso é uma conversa muito franca, não sei se vocês estão entendendo. Ele realmente está sendo franco. Ele está dizendo, Deus, eu tenho lutado para me manter fiel, não é uma soberba isso, ele está conversando.
Senhor, eu oro sem cessar. O tempo todo eu lembro, eu oro, todo dia eu oro. Ele começa a conversar como se estivesse conversando com um amigo, realmente. Então você vai ver lá um misto de respeito, um misto de humildade e ao mesmo tempo uma sinceridade. Ele continua dizendo, versículo 4: alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. A preocupação com a gente estar sempre alegre, satisfeito. Então isso aqui é tudo assunto que você pode orar. Senhor, eu estou percebendo que eu não tenho tanto ânimo quando é para as tuas coisas. Quando é para ler Bíblia, quando é para orar, eu tenho que acontecer. Não é que ele pede, Senhor, alegre o meu coração, para que eu esteja satisfeito em ti, para que eu encontre essa motivação. Mas você pode orar. Você se percebe assim? Porque eu faço questão de abrir os Salmos, porque os Salmos, ele é um dicionário de oração. Você vai encontrar muita nomenclatura legal para você orar. Pedir alegria no coração. Se alguém te reclama muito, não vê as coisas boas que acontecem na tua vida, sempre está insatisfeito, é um ótimo tipo de oração. Senhor, alegre o meu coração. Olha o que ele continua dizendo. Alegre o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, eleva a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. Sabe o que significa isso aqui? Presta bem atenção. Ele está usando conhecimento bíblico. Repete comigo, conhecimento bíblico. Eu quero dar uma dica para vocês. Tudo que vocês aprenderem na Bíblia, tragam esse conhecimento para virar vocabulário. Olha o que ele fala: Senhor, tu é bom e tu realmente perdoa quem te invoca, quem pede perdão. O que significa isso? Ele é alguém que não está só orando por orar, ele entende quem é esse Deus que ele está se relacionando. Então ele usa atributos de Deus, como a bondade. Ele sabe que se alguém chegar diante de Deus e pedir perdão, vai ser perdoado. Mas você sabia que tem gente que ora e não consegue se sentir perdoado? Porque não conhece o Deus que serve. Olha como é interessante isso. Olha como é importante a gente conhecer a Bíblia. Vamos continuar. 6. Escuta a minha oração, Senhor. Atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Então, olha só. Ele já está antecipado já. Ele não está aqui numa súplica. Ele fala assim, quando eu ficar desesperado, Senhor me escuta. Me ajuda, porque olha como é engraçado o jeito dele orar, né? O jeito da expressão. Isso aqui é uma música, tá, gente? Eles cantavam isso no Antigo Testamento. Só que essas canções eram orações cantadas. Então, todo judeu, ele não apenas canta o salmo, como ele ora o salmo. Então, aqui você tem vocabulário, eu não vou poder ler tudo com você, que são 17 versículos. Mas eu quero te mostrar, poxa, pastor, eu não sei o que orar. Abre o salmo, dá uma olhada no salmo e começa a tirar palavras. Ah, o Senhor é bom, o Senhor perdoa os que o invocam. Olha o que ele pediu para alegrar o coração. Olha o que ele pediu para perdoar. Você começa a ver essas situações e você começa a ter referências para orar. Quando alguém chega comigo e fala assim, pastor, eu não sei orar, eu sei que essa pessoa não lê Bíblia. Ou talvez ela até lê Bíblia, mas só para dizer que leu, ela não consegue conectar a leitura bíblica dela à vida diária dela. Quem está me entendendo? Você pode abrir comigo, por exemplo, em Mateus 6, eu quero dar um exemplo para vocês. Um erro que é muito cometido. Isso aqui é uma matéria do curso de membresia, tá? Eu vou falar agora para você. Vou antecipar para quem vai participar dessa aula. Mateus 6. Você vai abrir comigo o verso 9. Todos acharam? Amém. Essa é a oração do Pai Nosso. Quem aqui já orou decorado a oração do Pai Nosso? Diga amém. Amém. A oração do Pai Nosso não é para se orar decorado. Tá? Não é para isso. É legal saber de cor? É. Mas a oração nunca é automática.
Você não pode orar porque você decorou e apenas soltar palavras ao vento, porque você não vai estar falando com Deus. Oração não é amuleto. Olha, você está passando por um sofrimento, ora 5 vezes o Salmo 91. Isso, oração não é amuleto. Não é porque você orou que vai acontecer um abracadabra que as coisas vão se resolver. Isso não existe. Deus pode falar um não, talvez ele nem queira te responder, ele vai ter que esperar. Como ele pode intervir na hora de te responder e resolver. Isso está na vontade dele. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas realmente acham que se orarem 5, 6 vezes o Salmo 91, decorado, elas estão falando com Deus. Isso não é comunicação com Deus. Eu quero te mostrar uma coisa aqui. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Repete comigo. Isso é um título de oração. Então são tópicos que eu posso orar. Por exemplo, se você tem a nossa confissão de fé, você vai ter uma explicação lá no Catecismo de Heidelberg sobre isso aqui, tá? Se quiser estudar depois em casa. Ficaria a missão na semana para vocês, tá bom? Ah, pastor, não tenho físico ainda a confissão de fé. Só tu jogar no Google, no domínio público, Catecismo de Heidelberg, e colocar o link para vocês depois. Diana, se puder colocar o link depois aí. Confissão de fé, a gente tem no PDF, né? Ele vai ensinar cada trecho que significa, mas eu vou dar um resumão para vocês, amém? Olha só, Pai nosso que está no céu, a primeira coisa é te ensinar como tu entra na presença dele. Ele é o que teu? Pai. Mas ele está onde? Então não é avacalhado como diz o paraense. Por que eu estou falando isso? Porque tem 2 problemas acontecendo na igreja. Um é aquele cara que começa a orar: ô amado Deus, altíssimo, soberano, cavaleiro dos zodíacos. O cara usa um monte de expressão que ele não sabe nem o que significa. Ele acha que Deus está lá. Nossa, quantas palavras. Então, é o número de palavras que ele começa a falar, parece que a oração dele é mais poderosa. Isso não acontece. Tudo que você fala tem que ter o significado. Você tem que falar intencionalmente para se conectar com Deus. Correto? Então, quando eu entro na presença dele, eu entro chamando ele de Pai. Atenção. Eu entro chamando ele de Pai, mas também não é para avacalhar aquele filho que chega de qualquer jeito, porque tem muita intimidade, não respeita a Pai, não. Ele é Pai, mas ele está onde? Então, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está no trono de glória. É intimidade com respeito. Tem que ter reverência. Correto? Tem que ter uma reverência, tem que ter um respeito. Pai, não é assim, pai. Não é pai. Tem que ter dentro do seu coração uma reverência ao chamado de pai. Tá? Isso é muito importante. Porque eu já vi, eu vou essa história aqui, até filmando aqui, provavelmente eles vão assistir, tem um pessoal do Rio que assiste. Quando eu fui pastor no Rio, o pastor se jogou no chão. Se ele ver isso aqui, ele vai mandar mensagem. Ele se jogou no chão e fica: ô paizinho, aí se rola no chão: ô Jesus, está meu pão de mel. Ele ficava no chão rolando. E aí, questionando ele: não, eu tenho muita intimidade que não entende. Isso não é intimidade. Isso é de respeito. Deus é rei, soberano, poderoso demais. Um ser temido que não se pode brincar. Mas ele é tão bom que ele permite que a gente seja filho dele. Então tem respeito. Eu não entro na casa do meu pai de qualquer jeito. Eu respeito a presença do meu pai. Mas eu tenho intimidade com ele, eu abraço ele, eu amo ele, eu converso com ele, mas tenho respeito, não tem? Não é assim? Então olha que o Pai Nosso já começa a te ensinar. Quando eu entrar na presença de Deus, eu tenho que falar, chamar ele de Pai, com o meu coração respeitando a soberania dele, porque ele é mais do que eu. E aí vai começar o primeiro título de oração: santificado seja o teu nome. Ninguém sabe o que é isso. Poucas pessoas entendem isso. O que é orar santificado seja o teu nome? É um tipo de oração que você pode fazer, é um tipo de assunto. Eu vou fazer na prática para vocês. Quem é do curso de inglês vai ter que lembrar que eu ensinei isso, e quem não passou ainda para essa aula vai aprender agora. Santificado é o nome de Deus ser tratado de forma única. Eu não posso tratar o nome de Deus como eu trato qualquer ser humano. Deus, ele é distinto.
ele é superior, ele é melhor, ele é único. Sabe que eu estava vendo uma entrevista que aquela marca do Michael Jordan, que é o tênis, todo mundo queria ter, que o tênis é R$1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. E aí eles começaram a vender muitos tênis, muitos. E aí daqui a pouco eles perceberam que eles botaram um preço mais acessível e começou a vender. O preço acessível deles é R$1.000, né? Mas é para eles, no caso da marca, acessível. Começou todo mundo querer comprar. O sonho a nível jovem, do cara que gosta de tênis. O que aconteceu, por incrível que pareça, eles baixaram o preço e diminuiu a venda. Por quê? Porque as pessoas pagavam 15 mil no tênis para ter exclusividade. O que eu quero mostrar para vocês, Deus ele não pode ser banalizado, ele tem exclusividade. Isso é ser santo. Por exemplo, a palavra santo ela não surge no contexto religioso. Por exemplo, santo é separado. Por exemplo, se eu falar assim, olha, essa cadeira só o Joel pode sentar. Se eu fosse falar no mundo antigo, eu falaria assim, essa cadeira é santificada para o Joel. Porque só ele pode usar. Por exemplo, a cama que tu dorme com o teu marido, com a tua esposa, não pode chegar alguém entrando na tua casa e deitar lá, né? Porque ela é separada para vocês. Ela é santa. Então, quando eu estou orando, santificado seja o teu nome, olha como é que eu vou orar. Pai amado e querido, Senhor, que com minhas atitudes eu não envergonhe o teu nome. Que eu jamais, Senhor, te trate como qualquer coisa. Que jamais, Senhor, eu priorize coisas no lugar do Senhor. Que o Senhor tenha um lugar de destaque na minha vida. Que realmente o Senhor seja distinto, separado e único. Que o Senhor seja prioridade, Senhor. É isso que é pedir para que o nome do Senhor seja santificado. Senhor, que no Brasil, que no bairro onde eu moro, que na minha casa, que na minha igreja, o teu nome seja tratado com respeito. Quem ora isso durante o dia? Vocês não oram por dando conteúdo sobre oração para vocês. Vocês precisam se preocupar com a reputação do nome de Jesus. A começar pelas posturas que vocês têm. De repente você percebeu, poxa, eu gritei muito alto, eu me descontrolei, eu ofendi alguém. Quando você for orar, ora santificar seus filhos. Senhor, eu estou me vergonha de todo mundo. Senhor, eu tenho noção disso. Senhor, por favor, me ensina a viver de modo a qual o teu nome seja reconhecido pelas minhas boas obras, pela minha conduta correta. Vocês estão entendendo? Então não é para orar santificar seus filhos, não tem sentido. Você está só jogando palavras ao vento. Um exemplo claro disso, por exemplo, é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Você tem um paralelismo hebraico, que na verdade os salmos usam muito isso. Ele fala a mesma coisa, só repete uma versão diferente. Então, por exemplo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Senhor, eu preciso amar o que tu ama. Senhor, eu vi na Bíblia que eu não posso fazer tal coisa, mas eu não concordo, eu não quero, eu não consigo. Eu não quero viver por vontade. Pai, me ajuda. Que hoje eu possa renunciar a coisas erradas para que eu possa de fato fazer o que é a tua vontade. Quando você percebe que você não está conseguindo vencer um vício, vencer um pecado, onde é que está a oração? Senhor, que venha o teu reino sobre a minha vida, que seja o rei, o dono. Eu não quero mais me comandar, eu não quero mais ser o dono de mim. Eu quero amar o que tu tem para mim. Se o Senhor quer que eu não faça tal coisa, eu não vou fazer. Se o Senhor quer que eu faça tal coisa, então eu quero fazer, eu quero amar a tua vontade. Senhor, que essa vontade possa vir sobre a minha vida, que essa vontade possa vir sobre a minha família, que o teu reino seja estabelecido na minha casa, na vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Você começa a pedir quando você percebe que a tua casa, a tua vida não se incomoda quando algo de Deus é ensinado, ou não consegue obedecer a algo que você já aprendeu. Significa que Deus não é o rei de vocês. Vocês são o seu próprio rei. Nós precisamos sempre confrontar com Deus. Senhor, seja feita a tua vontade e o teu reino sobre a minha vida. Se é temperamental, desequilibrado, sempre está bravo, está nítido que a vontade de Deus não está reinando, pelo reino de Deus não pode ter desequilíbrio. O que você vai pedir? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, você vai desenvolver essa oração.
Pai, é isso, eu não estou fazendo conforme o Senhor quer. Eu até me aborreço quando alguém vem falar para mim que estou fazendo errado. E eu sei que está na Bíblia. Vocês estão entendendo? Tem muita oração. Vou continuar aqui, mais um exemplo. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, versículo 11. A oração que a gente faz pode ser quando começa o dia, pode ser na hora do café da manhã, no almoço. Não sei a hora que você vai orar isso, qual é a hora que você gosta de orar isso. Outra coisa interessante que a gente tem: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É a oração mais difícil, porque todo mundo gosta de ser perdoado, mas não gosta de perdoar, né? Então aqui é você orar: Senhor, eu estou pecando. Você vai contar para Deus o teu erro, o teu pecado, e você vai ser sincero: inclusive eu estou com mágoa de alguém. Eu sei que eu preciso perdoar essa pessoa para que eu possa chegar diante do Senhor para pedir perdão pelos meus pecados. Então, o que eu quero chegar à conclusão para vocês? Que essa oração diária, rotineira, do dia a dia, a oração do Pai Nosso, você pode orar ela toda de uma vez, ou ela pode de repente ser dividida durante o seu dia. Às vezes você ora pela comida do almoço, às vezes você ora pedindo perdão, pedindo para Deus te direcionar no dia, no início do dia. Às vezes tem uma parcela da oração que você ora só à noite. Então depende, eu não sei como é que você vai fazer. Tem gente que ora tudo de uma vez, mas não é para orar decorado, não faz sentido. Quer que eu te dê um exemplo? Nicodemos, ele conta um exemplo interessante, que eu falo na aula para vocês. Que um dia ele ligou na televisão e o cara estava falando assim: fecha os olhos de vocês aí, por favor. Quem já está dormindo fica de olho fechado aqui. Aí, Jesus, o cara ficou 15 minutos com a gente falando de Jesus. Se tu fosse Jesus, se tu chegasse: Emerson, tudo bem? Jesus, tá? Não tem relacionamento. Se você falar automático, não tem relacionamento. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que Jesus vem na minha direção: Pai Nosso, chama sua santificação, não me coisas. Isso não é um diálogo. É um time de futebol: vai deixar no céu. Para livrar da contusão, né? Para livrar da contusão. Não é isso. Não é essa a proposta que Jesus queria dizer para os apóstolos, os discípulos. Ele estava mostrando tipos de orações que eles poderiam orar durante o dia. Quem está me entendendo? É isso que você vai encontrar na Bíblia. Oração é uma oração diária, onde você ora pela totalidade da tua vida. Você ora sobre a tentação, você ora sobre a vontade de Deus, você ora para pedir perdão dos pecados, você ora para que o Senhor possa dar o teu pão de cada dia, você ora para que você seja perdoado. Então, tem dias que a gente está neutro, ali, tranquilo, só que a gente precisa fazer aquela oração todos os dias para se conectar com o Senhor. Quem está me entendendo? Todos entenderam? Amém. Aí curso de membresia, vocês vão passar por essa aula, tá bom? Aí a gente fala cada item. Vamos agora para a terceira. Volta para Timóteo. Todos acharam aí? Amém. Antes de tudo, emergência, urgência, prioridade. Recomendo que se façam súplicas, nós já entendemos, a oração do desesperado. Orações é a oração comum, rotineira, que nós temos que fazer. Intercessões. Isso aqui é muito comum, né? Todo mundo gosta de pedir oração. É quando você ora por outra pessoa. É quando você se preocupa com alguém e diante de Deus você apresenta alguém. Correto? É muito importante ter isso na nossa igreja. É muito importante quando você estiver no culto, você orar por alguém. Porque senão a tua vida fica assim. Só você, só você, só você, só você, só você, só você. Aí tem teus filhos, tem teu marido, tem tua esposa, tem um amigo teu, tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem a tua própria igreja, tem o Brasil, tem o teu bairro, tem teus vizinhos, tem muita gente para te orar.
Situações que a gente acaba percebendo que a gente precisa apresentar para Deus essas pessoas. Por quê? Isso demonstra que você é um misericordioso, que você se importa com as pessoas. Vou te fazer uma pergunta que responde para você mesmo. Tuas orações tem mais a ver contigo? Ou você tem essa prática diária de orar por outras pessoas? Se tem essa prática diária, parabéns. Isso faz parte do amor cristão. Sabe? Você orar pelas pessoas que você conhece. Ainda mais quando você sabe intimamente da dor e do problema de alguém. É a intercessão. Eu vou pedir para Deus a respeito de outra pessoa. Por quê, gente? Às vezes aquele teu irmão está numa crise tão pesada que ele não tem força para orar. Vocês já passaram por isso? Você sabia que às vezes muita coisa acontece na nossa vida fruto de que pessoas estão de joelho para a gente? Você não tem nem noção, mas alguém está lembrando de você, e alguém está orando por você. Alguém está diariamente apresentando você perante Deus. Então às vezes você fala assim, cara, eu não estou nem orando, não estou nem bem, mas está acontecendo mais coisas na minha vida aqui. Por quê? Porque você não sabe que pessoas te amam, mas nem sempre elas revelam isso. Então você não tem noção de quantas pessoas já oraram por você. Agora tem que ser uma prática na nossa igreja. Você agora que é amigo da igreja, qual pessoa de que você já orou? Eu não quero falar da tua família. E aí você fala da tua família, vai-te embora. Não fica nem aqui, vai. Eu vou outro lugar. Assim. Pela família, pelo menos, tem que orar. Nem pela minha família, está difícil para ti. Mas aqui da nossa congregação, você já percebeu, você já olhou em volta, as pessoas que você está se relacionando, você ora por elas? Não me responde para as meninas na igreja, não fique me olhando. Tá? Se você não faz isso, é mentira, né? Você se entrega assim, não sei se você está se entregando, eu achei engraçado. Mas comece a fazer isso. Sabe por quê? Porque você vai começar a olhar com outros olhos para quem está do teu lado. Você vai começar a se importar. Você vai começar a perceber que os seus estão do teu lado. Você que estava aqui na igreja, pastor, tu pede para a gente orar, não sei não que eu oro, acho que eu estou dizendo uma lista que dá para te orar no culto. Daqui a pouco não dá nem para ser 5 minutos, tem que ser 1 hora. E aí o crente fala o seguinte, eu não sei o que eu oro. Vem para o culto. Ora que você pode aplicar isso na tua vida diária, estou falando no texto de tudo. Você pode orar desesperadamente. Você pode orar de Deus, teu planejamento, né? Senhor, preciso melhorar nisso, preciso. Você pode orar por outra pessoa. Olha o que você pode fazer. Tem muito assunto para a gente conversar. Para oração, se é um negócio que fecha o olho e finge que está fazendo alguma coisa que não faz. Vocês estão entendendo isso? Então você vai perceber Paulo, por exemplo, pedindo intercessão. Ore por mim. Estou orando por vocês. Prepara a Bíblia de vocês aí. Vamos ver um pouquinho isso na prática. Só para vocês terem noção do significado da palavra, a intercessão, significa orar em favor de outros, mediando entre Deus e aqueles que necessitam de intervenção. Vamos abrir comigo aqui, Êxodo 32. Verso 11. Lê desde o 9 comigo aí, por favor. 32, 9. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? O que é que está bom, se vocês têm uma noção? Aqui está misturado intercessão com súplica, que pode acontecer também. Oração diária com intercessão, que pode acontecer também. Lembra que eu falei que oração para você geral?
Deus falou, eu vou matar todo mundo. Os caras estão brincando com a minha cara. Aí Moisés, não, Senhor, por favor, não faz isso não. Calma, calma, Senhor. Ele clamou para que não acontecesse isso. Entendeu? Então, tipo assim, a intercessão é algo vital na vida da igreja. É quando você percebe que o teu irmão está indo por um caminho errado, e às vezes você já aconselhou ele, não quer te ajudar. É quando você percebe que alguém está muito desanimado, alguém está muito triste, alguém está tendo uma postura errada, alguém está com uma dificuldade muito grande, você vai ser alguém que vai orar para essa pessoa. Eu espero que vocês façam isso. Porque senão a gente não é uma igreja de verdade. Se vocês não colocam os amigos de vocês, as pessoas que vocês congregam, no meio da oração de vocês são a pior das pessoas. Sabe o que é uma coisa interessante? Que não orar é uma coisa de ser tão mau caráter você ser um crente não orar, porque você deixa de apresentar as pessoas que você ama a Deus. Não é só você, não tem a ver só com você que deixou de orar. Isso é tão mau caráter que você deixa de apresentar um filho a Deus. Você deixa de apresentar a tua esposa, o teu marido a Deus. Não tem coisa melhor do que você falar, conversar com Deus sobre alguém. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que você conversar com Deus sobre você. Não tem coisa melhor. Por último, nós temos aí em Timóteo, segundo a carta de Timóteo lá que Paulo fala, a ação de graças. Isso aí, não preciso nem explicar, né? É você extremamente grato, porque você percebeu que Deus, quem sabe, realizou o que você pediu, ou que Deus está fazendo uma coisa extraordinária na tua vida, ou de repente, a mesma diante da dificuldade, você percebeu que Deus está te ajudando, e você fica com aquele sentimento de extrema gratidão, extrema alegria, e aí você pode chegar num culto como esse muito alegre, muito animado, e você precisa colocar isso na sua oração. Por exemplo, quando é que eu oro com gratidão? Quando eu chego no culto mesmo, eu sinto muita alegria. Então, quando eu vou orar, Senhor, obrigado por estar para mim, eu estou com um sentimento de alegria. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado por me trazer aqui. Obrigado por fazer parte desse lugar. Obrigado por aprender essa palavra. Vocês podem orar no final do culto isso. Agradecer ao Senhor. Obrigado por essa oportunidade de aprender a orar, de aprender a importância de orar, de aprender o quanto eu posso ter tanto assunto para conversar com o Senhor. Vocês já podem usar agora no final do culto. Se a gente conseguir nessa igreja que a oração seja algo vital e importante, vocês vão começar a perceber que vai acontecer algo. O culto de vocês, a sensação no culto vai mudar. Parece que a parte emocional de vocês, a percepção de vocês, ela começa a ser condicionada a uma satisfação em Deus. Se você não se conecta, é mais uma reunião, você vai voltar segunda-feira, você vai acordar segunda-feira, não vai lembrar de nada, você vai sair daqui como entrou. Então, para mim, esses cultos de vez de domingo, eles são regenerar, sabe? Eu realmente saio daqui muito animado para segunda-feira. Não sei se vocês compartilham a mesma sensação que eu. Então, a cada coisa nova que eu aprendo, porque quando eu estou ensinando, eu aprendi antes também, eu fico muito animado, porque apesar de ter coisas que eu já sei, mas eu lembro de novo e aprendo com mais detalhes, porque eu já sabia, então eu fico muito animado, vai ter uma semana, se Deus permitir, diferente. Se você se conectar em oração ao culto, realmente você cultuou. Porque o que é o culto? O culto é o momento que a gente se homenageia ao Senhor. É tipo a festa de aniversário. Stephanie, foi na festa de aniversário da Mara? Fui. E aí, mas eu falei com ela. Então, não foi uma festa de aniversário. A festa de aniversário é o que eu chegar com o aniversariante e falar parabéns, dar um abraço, dar um presente e participar com as pessoas interagindo que estão na festa. Não é isso? O culto é uma homenagem. Eu chego, vou me comunicar com o homenageado e vou interagir com as pessoas que estão fazendo parte dessa homenagem. Tu não orou, tu não vai homenagear o Senhor. Acabou. Eu não gosto de falar de mim que hoje eu não estou doido. Hoje eu estou irritado. Tu não vai fazer nada. Era para estar assistindo o segundo.
Você não veio fazer nada. Então aqui é um local de se conectar com Deus, através da oração, através do canto. É um local de escutar sobre a palavra de Deus através da palavra, é um lugar de se conectar com as pessoas, abraçar, dar a paz do Senhor, sorrir, ver como a pessoa está. Esse é o local. Imagina que numa festa de aniversário, o Joel chega e está no canto sentado emborrado. Cara, ele não foi para a festa de aniversário. Era para ele ter ficado em casa. Então eu espero que a partir do momento que a gente está começando a entender o que é uma igreja, como uma igreja cultua o Senhor, vocês já consigam chegar aqui entendendo melhor o momento de oração. É muito importante. Aproveitem o momento de oração. Ele é muito importante. Pega a mesma coisa que eu ensinei vocês agora e aplica no dia a dia de vocês. Amém? Pode ficar de pé.